gente! Boa tarde! Como é bom estar aqui com vocês. Hoje eu vou fazer junto com vocês o bolo de abobrinha com cacau lá do app. Esse é um dos bolos mais bem avaliados nossos lá do app. Eu quero mostrar aqui para vocês na prática algumas dicas, estratégias que a gente pode fazer para o nosso bolo sempre dar certo. Mas eu quero pedir um grande favor para a gente se conhecer ainda mais. Comentem aqui da onde vocês são e qual é o nome da criança que vocês estão fazendo acompanhamento alimentar ali pelo app Garfinho. Comenta aqui para a gente ter essa troca, da onde vocês são e o nome da criança, tá bom? Enquanto isso, eu separei aqui todos os ingredientes para que a gente possa fazer junto. Espero que vocês também tenham separado os ingredientes por aí. Bom, essa receita ela não vai açúcar, nós utilizamos a uva passa para adoçar. E ó, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandarem aqui que a gente vai lendo os comentários. Um beijo pro pessoal de Manaus, minha filha Elisa, de 3 anos. Olha a mesma idade que o Manuzinho. Olá, somos de Vitória, Espírito Santo, a Elis. Beijo, Carol. Beijo, Gabi. Estão ansiosos por essa receita? A Lilian lá do BLW. Beijo, meus amores. Beijo, Gabi. Gente, nessa receita a gente não utiliza açúcar, nós utilizamos a uva passa para adoçar. Mas se você não tiver na sua casa, você pode usar a uva passa branca ou utilizar tâmaras também, que ela tem um alto poder adoçante, fica maravilhoso. E aí você não está utilizando açúcar, certo? Ó, já deixei separado aqui também chocolate em pó e a canela. A canela, ela intensifica aquele sabor do cacau. Algumas receitas, vocês vão ver que algumas receitas de chocolate bem tradicionais utilizam o café. Ele tem esse mesmo princípio, mas a gente não usa café para o bolo para criança, né? Então, por isso a gente usa a canela, que ela também é um estimulante, mas ele é muito mais suave, enfim, né? Café não deve ser oferecido para crianças, mas a canela a gente utiliza com esse intuito, para ele intensificar o sabor do cacau. Essa receita, ela é muito perfeita mesmo. A Carol de Recife, o Afonso de 3 anos. Beijo, 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 Afonso. Gente, a mesma idade do Manuzinho. O Manuzinho tá nessa fase dos 3 anos e cá entre nós. Essa é uma fase maravilhosa, incrível, onde as crianças se desenvolvem, mostram autonomia e nós também viemos, né, para nos desenvolver na paciência, porque é uma fase gostosa. A Lilian falou, vocês sabiam que a Elô é confeiteira, né? Então aproveita para tirar todas as dúvidas com ela. Gente, pode mandar. Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à confeitaria, pode mandar que eu vou ajudar vocês aqui. E eu separei alguns itens aqui para mostrar para vocês. O copo de medida já tá com o óleo da receita. Mas para falar a respeito das medidas, eu vi que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas que eu coloquei nos stories sobre as maiores dúvidas que vocês têm em relação às receitas e a maioria sobre as medidas. No app, a gente coloca dos dois formatos, tem tanto em quilos quanto em xícaras, porque é mais difícil as pessoas terem uma balança em casa do que ter um copo, do que ter um medidor. Então, nós podemos utilizar as colheres de medida para, naquele momento das receitas que vão em colheres, né? Então, nós temos colheres de sopa, colher de chá, colher de café, enfim, né? As colheres aqui de medidas certinhas. E nós temos as xícaras. Aqui eu tenho uma xícara, aqui eu tenho meia xícara, aqui eu tenho um quarto de xícara. Mas, se você não tiver essas medidas, né? O que você pode utilizar? Eu uso também o copo medidor, que são coisas baratinhas, assim, para vocês comprarem, seja em Shopee, em sites ou lojas, né, de coisas de casa, de utensílios de casa. O copo medidor também, que é baratinho, assim, pra gente seguir. Mas o que é importante? Independente se você for usar essas medidas ou um copo, né? Eu ia pegar um copo americano aqui, ou um copo. Você tem que usar a mesma medida até o fim, para medir todos os ingredientes. Então, o que eu faço? De forma estratégica, eu começo pelos secos, então eu vou medindo as farinhas. Então, separo a farinha, separo o cacau, para depois eu ir para os úmidos, porque eu sei que vai molhar meu copo, né? E para não umedecer a farinha, enfim, daí eu vou tirando, né? A água, o leite, o óleo, vou medindo. Mas e o que é importante? É a gente nivelar esse material de medida. Seja o copo, seja a xícara, a gente sempre vai nivelar. Um copo de farinha não é o copão de farinha, mas ele é um copo nivelado. Então, para que as suas receitas sempre deem certo, você coloca a farinha e, ó, nivela.
seja a farinha, o açúcar, o cacau em pó, o chocolate em pó, a gente sempre deve nivelar o ingrediente para não dar erro. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu separei aqui para mostrar para vocês, que é super importante. Essa, como todas as receitas do app, que tem mais de 750 receitas lá dentro do app, é uma receita muito prática, porque é uma receita de um lugar só. Eu vou bater tudo no liquidificador e vou colocar depois na forma ali para assar. Só que tem um detalhe que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é a farinha de trigo, gente. Essa receita, ela é com farinha de trigo. A farinha de trigo, a gente nunca deve bater no liquidificador. Por quê? Quando eu estou pensando em bolos, tá? Quando eu estou pensando em bolos. A farinha de trigo, ela tem glúten. Quanto mais a gente desenvolve esse glúten, mais rede ela vai formando. Isso para pão é ótimo, porque eu preciso dessa rede para a expansão do fermento. Agora, quando eu tô falando de bolo, não, eu quero um bolo fofo e não um bolo que racha em cima, um bolo que sobe, parece um cone de trânsito. Então, pra gente ter um bolo que ele cresça de forma uniforme e fofinho, eu não posso bater a farinha, porque se a gente bate a farinha, a gente estimula o glúten, ele fica uma rede muito firme, o fermento na hora de sair, ele encontra dificuldades e aí ele pode ficar uma massa abatumada, uma massa mais firme. Então, a gente sempre separa a farinha. Nunca bata a farinha de trigo junto no liquidificador. Combinado? Ó, já deixei tudo separado, os ingredientes, a abobrinha. Lá na receita do app, tá que você pode ralar a abobrinha para misturar. Eu prefiro bater tudo no liquidificador. Então, tem lá também no app essa descrição, essa mesma descrição. Você pode ralar ou você pode bater tudo, ok? Então, eu vou bater. Deixa eu só ver se tem outros comentários aqui pra gente ir conversando. Sejam todos, vocês estão chegando agora, sejam bem-vindas à minha casa. Abri a minha casa aqui para fazer bolo com vocês juntos. A Samari Coelho, oi, sou do Rio de Janeiro, sou mãe da Isabela. Como vocês me ajudarem, eu sigo o conselho do desmame e do desfraude. Vocês me ajudam além da alimentação. Ai, que maravilhoso ler isso, gente. A gente se emociona pra caramba, sabia? Nas DMs. E eu estou emocionada agora, inclusive. A fase dos dois tá incrível, a mãe que lute, é incrível, incrível. A Lili, beijo Lili! A Lili segue desde o BLW, quando a filha dela tinha 4 meses, já vai fazer 6 anos amanhã, é a Clarinha. Beijo Clarinha, parabéns! Gente, não tem como eu não se emocionar com esse carinho de vocês são demais. Sou mãe da Liz, adoro as receitas, mas teve 2 bolos que ficaram com gosto de farinha maçudo, usei o mesmo medidor. Quando acontece isso, você precisa ver se na hora você não bateu muito. Então, se bateu muito, ele vai acabar ficando maçudo, tá? Então, essas coisas a gente precisa só avaliar. Eu bati a farinha. Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Se vocês baterem a farinha, ele vai ficar muito maçudo. Então, a gente tem que separar. Eu vou começar colocando a abobrinha, eu já deixei ela cortada. Gente, a abobrinha com casca e tudo, tá? A abobrinha nessa receita, ela vem com o intuito de agregar fibras. E não dá sabor algum, ok? Ele fica um bolo assim super fofinho. E ela vem com o intuito de enriquecer a receita mesmo. Os ovos são 3 ovos. A gente quebra separado, né? Porque se tem um ovo podre, que ele fique separado e não estragando o restante da receita. Então, eu vou quebrar os ovos aqui e vou adicionando. Aqui a gente vai colocar só a parte úmida primeiro para bater. Então, eu vou colocar os ovos, vou colocar o óleo para bater junto com a abobrinha. Mas, se a gente sentir a necessidade de colocar um pouquinho de água, alguma coisa, eu vou avisando vocês, porque depende, né? De como vai ficar a textura. Mas acredito que não vai precisar. Então, vou quebrar os 3 ovos. E aqui eu tô usando óleo de milho. Na receita indica óleo de milho, mas vocês podem usar o que vocês tiverem mais fácil na casa de vocês, tá? Se for o óleo de milho, se for o azeite, ele vai dar um sabor mais forte. Então, eu já não recomendaria o azeite, mas pode ser um óleo de coco também, que fica incrível para utilizar. Vou colocar o óleo de milho. E agora, gente, eu vou bater tudo. E rezar pra Manuela acordar, porque a Manuela tá dormindo. Então, eu vou colocar aqui pra bater no liquidificador. Ó, aquelas receitas práticas e fáceis. Esse bolo aqui, eu escolhi 2 formatos pra fazer. Deixa eu pegar aqui. Forminha de cupcake, que eu já coloco essas formas de silicone mesmo, tá?
Essas são guerreiras, gente, são desde a introdução alimentar do Emanuel, desde os 6 meses. Então, ó, coloquei... Ai, grudou aqui embaixo. Coloquei as forminhas. Peguei essa forma também, que se sobrar massa eu vou colocar um pouquinho aqui. Não precisa untar, porque é forma de silicone. Então não precisa untar. Mas se você for fazer em forma de alumínio, eu recomendo super isso aqui, ó. Isso aqui é um desmoldante. Você pode untar com óleo, com manteiga, farinha, cacau. Mas o desmoldante, gente, ele facilita a nossa vida. Porque você vai pegar isso aqui, vai espirrar e acabou. Já tá untado, não precisa passar mais nada. Então eu uso bastante o desmoldante para fritar o ovo, né? Para fazer o ovo, para fazer omelete. Ou então, no caso de bolos, que é muito mais prático, né? Agora eu vou bater, tampem os ouvidos e eu já volto, rapidinho. Acho que a minha abobrinha estava muito grande, eu vou colocar um pouquinho de água, meia xícara. Vou pôr meia xícara de água, tá? Só para ajudar aí o liquidificador a não sofrer. Vou mandando as dúvidas de vocês, tá? Vou mandando as dúvidas que vocês tenham. Ó, vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, porque, gente, aonde vai o ovo, vai baunilha. Sempre, isso é regra para bolo. Onde vai o ovo, vai baunilha. Porque para não dar aquele sabor de ovo, a gente coloca, pode ser a essência, pode ser o extrato. Eu gosto mais de extrato, mas eu não achei. Então vai a essência. Vou colocar aqui o cacau 100%. Eu cuido muito para utilizar o cacau 100%, porque o cacau 50%, por exemplo, ele tem um dos principais ingredientes, que é o açúcar. Quando a gente usa o cacau 100%, a composição dele é somente cacau. Então, por isso que eu priorizo sempre por cacau 100%. Vocês podem encontrar em supermercado, em empórios de produtos naturais, lojas de confeitaria. É muito mais fácil de encontrar, e o preço dele muitas vezes é até mais barato do que um cacau 70%, 50%, que na composição dele vai açúcar. Então, priorize sempre por esse 100%, tá? O desmoldante é feito do quê? De óleo de girassol. Então, não faz mal. A composição dele é de óleo de girassol, tá? Coloquei uma tampinha. Essa essência aqui que eu usei, coloquei uma tampinha de essência. Porque ela só vai me ajudar em relação ao ovo mesmo. Coloquei agora o cacau, a canela e eu vou colocar a uva passa para bater tudo junto aqui. E a uva passa vocês podem usar tanto a preta quanto a branca. A regra que eu uso aqui em casa é, se o bolo é branco, eu coloco uva passa branca. Se o ovo é escuro, o bolo é escuro, eu priorizo pela uva passa preta. Ou então você pode usar também a branca, não tem problema, a tâmara. Mas é mais por conta da cor. Vou colocar para bater tudo. E agora ele vai triturar tudo e vai ficar uma massa mais da cor de chocolate mesmo. Deixa eu puxar vocês um pouquinho pra cá, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Eu só bati a baunilha, os ovos, a abobrinha. E agora eu vou colocar, ó, raspas de limão de laranja. Ficaria bom? Fica. Só que como vai cacau, eu não sei se ele combinaria tanto. E é rápido, gente. Olha que coisa linda. A massa, dá vontade de beber. Tão bonito que fica. Quase derrubei. Deixa eu tirar aqui, ó, o meu liquidificador, que aí fica mais fácil. Pra eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já deixei a farinha e o fermento misturados. Então, a farinha e o fermento ficam aqui separados. O liquidificador eu tô usando da Oster. Ele é só que eu não sei o modelo dele, mas é o jarro de vidro. Da Oster jarro de vidro. Bichinho é potente. Bichinho é potente. Agora eu vou verter tudo aqui, ó. Vou virar tudo aqui. Aí virei. Nós vamos misturar. Vocês podem misturar. Eu tô usando um fouet, né, o batedor. Pode usar colher, pode usar uma colher normal. O que vocês tiverem em casa, gente.
Ó, tô batendo, misturando aqui com o fouet. E é literalmente só misturar. A gente não vai bater farinha. Levem essa regra pra vida. Esse é muito bom, Lili. Esse é muito bom. Ele é o jarro dele de vidro e ele é super potente, assim, sabe? Eu gosto muito para fazer massa, panqueca. Inclusive, a textura aqui do bolo, gente, ó, é essa textura de panqueca, tá vendo? Ele fica nessa textura de panqueca, ó. E essa massa, ela é muito coringa, porque eu usei o fermento Royal, uma tampinha do fermento Royal. Essa massa eu fiz pro bolo do Manu, pro bolo dele de 2 anos, e fiz pro aniversário dele também de 1 ano. 1 ano foi essa massa, 2 anos também foi essa massa. Ele é muito coringa, porque eu consigo fazer bolos recheados, decorados, consigo fazer bolo caseiro, consigo fazer cupcake. Eu vou fazer meus formatos de cupcake porque eu tô precisando muito de bolinhos, repor o meu estoque de bolinhos congelados. Vou mostrar aqui pra vocês depois como que eu armazeno tudo isso, né? E essa é uma receita que rende muito. E eu fico super feliz com isso, né? Que é a praticidade da vida acontecendo. Aqui, ó, eu vou colocar as forminhas. Coloquei uma em cima da outra, daí grudou. Vou colocar as forminhas. Essa receita e mais 750 receitas, gente, estão lá no app Garfinho. Assim como dicas dos medidores, quais usar, guias sobre a alimentação infantil nessa fase pós 2 anos, que muda completamente do que a fase da introdução alimentar. Então, se você ainda não tem o app, baixa o app, porque ele é um item de sobrevivência da família, da criança, após os 2 anos na alimentação. Então, baixa nosso app, tem o link na bio, para que vocês consigam baixar e ter acesso a todo o material que a gente tem lá. Cardápio completo do mês, lista de compras, tudo prontinho para vocês, para facilitar a nossa vida que é tão corrida. E poxa vida, vocês estão aqui comigo 2 horas da tarde, 2h30 da tarde fazendo bolo, né? Então a gente se prepara mesmo, é um momento muito importante da nossa vida e da vida dos pequenos. Vou colocar agora na forma. Quanto que a gente deve colocar na forma? Sempre, gente, a Ju mandou. Desculpa, Elô, cheguei agora, você bateu a abobrinha na massa? Fiz recentemente esse bolo, segui a receita, misturei a massa na abobrinha ralada para depois a farinha. Eu coloquei no liquidificador, bati os itens úmidos no liquidificador, junto com o cacau e a canela, e a farinha e o fermento eu coloquei separado só para misturar, porque a farinha a gente nunca deve bater, tá? Ó. Ficou perfeito. Agora, pra gente colocar na forma... A Carol, tô me sentindo no bolo da tarde com as amigas. Ai, Carol, beijo, saudade de você. Gente, a Carol trabalha aqui na equipe, ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Eu vou colocar na forma, a gente vai colocar sempre 3/4 da quantidade da forma, tá? A gente enche sempre 3/4, porque eu tenho que dar o espaço dessa massa crescer, mas não vazar da forma, porque se vazar, há quem nos ajude depois para limpar o forno, né? Pelo amor de Deus. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3/4 da forma na forminha de cupcake. Dá 2 colheres de sopa. Desse tamanho aqui que eu uso. Ah, pode fazer na forminha de papel? Pode congelar a forminha de papel, inclusive, viu, gente? Ela só não dá pra você aquecer no micro-ondas depois. Aí você tem que tirar da forminha de papel pra aquecer no micro-ondas, né? Se ele tiver congelado. Mas, ó, a gente vai colocando aqui. É uma massa que rende muito. Então, eu já deixo os bolinhos das lancheiras do Manu pronta. Na escola, ele tem o lanche na escola, né? Só que toda vez que a gente sai, eu levo o lanche. Então, ele tem natação, levo o lanche. Jiu-jitsu, levo o lanche. Porque o menino sai assim com a fome, que misericórdia. E às vezes na rua a gente não encontra opções legais ou opções que eles aceitam mesmo, né, para comer. Então é super importante eu já levar a lancheira pronta. Uma mãe prevenida nunca é demais. Enchi minhas forminhas. E olha só, enchi e sobrou um monte de massa, gente. Eu vou colocar numa outra forma. Eu tenho uma forma aqui em casa, que ela é bem bonitona também. E ó, enchi, tá vendo? Ó, eu deixo um dedinho,
que é esse espaço suficiente para ele crescer dentro do forno. Porque se eu encher muito, ele vai vazar, vai estragar tudo e aí não fica legal. Mas se eu coloco essa quantidade que eu consiga dar espaço para ela crescer, ele fica um cupcake redondinho, bonitinho. Então aqui a gente dá estrutura. Essa massa a gente vai assar no forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus, o meu é elétrico, então a gente nunca liga o dourador para assar bolo, viu, gente? Nunca ligue o dourador. Por quê? Se a gente ligar o dourador, eu vou acabar criando uma película em cima do meu bolo que ele não vai crescer. Então a gente só assa com a parte de baixo, tá? Porque acontece às vezes o bolo solar, fica tipo cozido e pesado. Se isso acontecer, é porque faltou umidade na sua receita ou você bateu muito a farinha. Se você bate demais a farinha, ele vai ficar solado. Posso colocar gotas de chocolate nessa massa quando eu colocar nas forminhas de cupcake? Pode, vai ficar maravilhoso. Eu opto sempre por chocolate 70% ou acima de 70%, porque a composição dele na lista de ingredientes ela vai ser muito melhor, inclusive em relação ao açúcar. Vai ser uma menor quantidade de açúcar. Pode até ser aquele chocolate em barra 70% picado e a gente coloca os pedacinhos. Fica incrível, gente. Tem problema deixar essa massa para assar depois, caso não caiba no forno? Se isso acontecer, hoje já existem fermentos que só funcionam dentro do forno, tá? O da Dr. Oetker, se não me engano, ele só funciona dentro do forno. Mas se isso acontecer, guarda na geladeira. Porque daí, ali ele vai retardar esse crescimento do fermento. Mas se isso acontecer, guarda na geladeira. Se você precisar dar esse tempinho aí, esse espacinho, guarda na geladeira. Deixa eu pegar outra forma aqui, porque eu acho que essa outra forma, ele vai ficar ainda mais bonito. Eu tenho essa forma... Eu sou a doida das lojas. Meu Deus do céu. Olha, gente. Quase derrubei o bolo inteiro. Meu pai. Quase que a gente fica sem bolo na live. Ó, eu sou doida dessas lojas, dessas formas, assim. Adoro. Adoro comprar essas coisas, essas lojas de cacareco. Eu fico enlouquecida. Então eu vou colocar, acho que dessa forma aqui que ele vai ficar mais bonito. Essas formas de silicone não precisa untar. Você só coloca a massa aí dentro e vai ser feliz. Caraca, vai render outra forma também. Quando eu falei que essa massa rende, é porque ela rende. Olha as videocassetadas. Total, gente, total. Meu pai amado. Gente, rendeu muito. Ó, 12, 13, 14, rendeu 15 cupcakes, um bolo redondo e um bolinho desses inglês. Rende muito essa massa. Eu amo receita assim, né? Porque... Ó, rendeu essa forma, mais 3 forminhas que quase foram pro chão, mais um bolo inglês e essa daqui, ó. Eu vou assar tudo junto. Ah, pode colocar mais, né, formas. Ele pode, gente, não tem problema nenhum. O seu forno ele tem essa capacidade, né, de conduzir o calor ali dentro. Eu vou até colocar aqui, ó. Então ele está a 180. Já vou colocar uma forma aqui. Fica 25 minutos, tá? E pelo tamanho deles, vai ser o tempo de assar todos. Ó, coube tudo, coloquei nas 2 grades aqui do forno. Aí eu vou deixar assando por 25 minutos, que é o tempo suficiente para ele sair com o palito. A gente fura, né, até o palito sair limpo. O palito saiu limpo, já está pronto. Mas em média 25 minutos que eu deixo assando. A outra forminha ali pode ser que ela leve um tempinho um pouquinho maior, 30, 35 minutos, mas não passa disso. Mas o ideal é você colocar no forno pré-aquecido, aqui estava a 180 graus, somente com a parte de baixo ligada, porque o dourador ele vai fazer seu bolo queimar. E aí a gente precisa cuidar um pouquinho. Que dica legal, porque já aconteceu de dobrar a receita e não caber tudo. Quando fiz, renderam 24 forminhas. Olha aí que maravilhoso! Qual foi o tamanho da abobrinha que você usou? Quando cheguei, você já tinha cortado. Eu já trouxe ela cortada. Mas uma abobrinha média. Deixa eu pegar aqui, acho que tem a outra na geladeira, pra vocês verem. Mas é uma abobrinha média. Ó. Uma abobrinha média, tá? Tamanho da minha mão. Ó. É uma que eu usei ali pra fazer.
Qual o tempo mínimo para pré-aquecer o forno? E por que às vezes ele murcha ao abrir o forno para verificar se ele está assando? O tempo mínimo que a gente deixa para aquecer, para ele atingir a temperatura, pelo menos é uns 20 minutos, gente, porque demora, né? A câmara do forno toda está fria, então ele demora mesmo. Então deixa pelo menos uns 20 minutinhos antes, é importante você pré-aquecer. E ele vai baixar porque se ele não estruturou o suficiente para ele aguentar todas as bolhas produzidas pelo fermento, ele vai baixar. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Outra coisa que eu me lembrei, se você não tem fermento em casa, putz, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Fiz o bolo, chegou no final, que é o último ingrediente, o fermento, putz, não tem. Pode usar bicarbonato, não tem problema. Até se vocês pegarem a composição do fermento e olhar na lista de ingredientes, é amido e bicarbonato. Então, se você utilizar o bicarbonato, você vai usar metade da quantidade que você utilizaria do fermento. Então, se vai 1 colher de sopa de fermento, você vai usar meia colher de bicarbonato, tá? Não tem problema. Então, caso faltou aí, que já aconteceu comigo e não dava tempo de ir no mercado, vocês podem fazer dessa maneira. Posso, então, bater a abobrinha de uma vez no liquidificador sem ralar e espremer o líquido? Pode, eu bato tudo. Até lá no app a gente dá essa sugestão. Você pode ralar ela e colocar ela ralada ou bate tudo no liquidificador. Eu bato tudo, porque é mais prático, né? Pode bater tudo no liquidificador, não tem problema não. Se fizer na air fryer, é o mesmo tempo de forno? Vitória, a gente teria que testar. Na air fryer eu nunca sei, mas agora tem umas air fryer super chique, né? Que a gente coloca as gradinhas assim, então a gente teria que testar. Faria nessa temperatura de 180, faz por 20 minutos para ver, e aí fura, ver se tá legal ou se precisa mais um tempinho. Se dobrar a massa, é só colocar na geladeira para assar depois, correto? Isso! Gente, outra coisa super importante, esqueci de falar. Toda vez, anota isso, para qualquer receita da sua vida, toda vez que você dobrar uma receita, o fermento é o único ingrediente que você não dobra. Você sabia disso? Sim, é o único ingrediente que você não dobra. Por quê? Se a gente colocar a quantidade ali, por exemplo, uma receita vai 2 colheres de sopa de fermento. Aí você duplicou a receita, você vai colocar 4 colheres de sopa. Se isso acontecer, ele vai produzir tanto gás, que a massa ela vai ficar frouxa a ponto de abaixar no centro, assim, ela fica horrorosa. Então, a quantidade que você vai usar é a quantidade de uma receita e metade da segunda. Então, se na sua receita vai 2 colheres de sopa de fermento, você vai duplicar, ao invés de você usar 4, você vai usar a quantidade de uma receita e metade da segunda. Ou seja, 3 colheres de sopa, tá? Então, anota para qualquer receita que vocês forem duplicar. Não dá certo se você duplica a receita e duplica o fermento. Elô, já tem BLW, a neném faz 2 anos amanhã. A partir de quantos anos devo mudar para o garfinho? A partir de amanhã. Vem pro garfinho a partir de amanhã. Porque no garfinho, o BLW, gente, ele é um app maravilhoso que te traz muita segurança para a introdução alimentar. E ele é de 6 meses a 2 anos. Mas quando a criança faz 2 anos, muitas coisas mudam em relação ao comportamento. E é isso que o garfinho vem para resolver. É para ajudar vocês nessa questão alimentar comportamental, essa questão comportamental. Porque pode ser que venha seletividade alimentar, pode ser que a criança não queira mais ficar sentada para comer, pode ser que a criança sempre amava o brócolis e passou a odiar, que foi o que aconteceu com o Emanuel agora, com o brócolis, com a beterraba. Pode ser que aconteça da criança chegar em casa e falar eca para uma coisa que ela sempre amou. Então a gente precisa aprender a lidar com essas novas fases, né? São as evoluções. E aí o garfinho ele veio para resolver todos esses problemas, além de mais 750 receitas que tem lá para facilitar a vida da família inteira. Porque hoje o nosso cardápio aqui de casa, eu faço tudo baseado no garfinho. Então eu olho lá o que tem no cardápio da semana, a gente faz as receitas. Como eu estou sem ajuda, então à noite eu faço as receitas. Então eu faço lá o jantar, por exemplo, risoto de abóbora com frango, salada e tal. E aí eu faço uma quantidade maior. O que sobra, a gente almoça no outro dia, porque como é mais corrido, chegando da escola, Manu chegando da escola, então a gente almoça, só esquenta no micro-ondas. E pode usar o micro-ondas sem medo, viu? O micro-ondas é maravilhoso, tá aí para nos ajudar, tanto a descongelar as receitas, quanto a esquentar. Amei a dica do bicarbonato. Que bom, Li, que bom. Dica incrível, a Carol. Olha, meu marido na live, gente. Vai sobrar pra comer. É óbvio, homem. Meu marido, gente,
Ele é uma pessoa, assim, à prova de... Ele tem muita seletividade alimentar por conta do TEA, né? E aí, ele é nível 2 de suporte de autismo. E ele tem muita sensibilidade a texturas, a cheiro. Hoje mesmo eu, né, fiz a comida, fiz a marmita, ele falou assim, amor, tá bom esse peixe, que eu tô sentindo um cheiro estranho. Então ele sente, assim, lá na frente. E toda a introdução alimentar do Manu serviu para ele também. Então as receitas do app hoje salvam a minha família. Por isso que eu digo que salva a minha família. Porque veio trabalhando a questão comportamental no meu filho, no meu marido e em mim também. Porque eu sempre fui muito do doce. E aí depois, conversando com a minha mãe, eu entendi, né, dessa questão de consumo do doce. Porque eu como tanto doce, eu sinto necessidade do doce depois de todas as refeições. Questão comportamental que foi construída desde a infância. Então, por isso que é importante a gente saber como lidar para não trazer isso para os nossos filhos também, né? Criarmos crianças melhores. E aí agora tá o bichinho aí na live perguntando se vai sobrar bolo para comer. Vai, querido. Ai... Elo arrasa, quanto dica boa. Beijo, Rô. A Rô, nossa personal do time maravilhosa, lá do Super Ela. E qualquer receita não bate a farinha no liquidificador? Exatamente. Qualquer receita. Qualquer receita. Não a não ser receita de panqueca, né? Panqueca a gente precisa bater a farinha no liquidificador. Mas se for receita de bolo, nunca bata no liquidificador. Outra... Misericórdia, quase derrubei aqui. Outra coisa. Receita de sem glúten. Para fazer essa receita, tem como fazer sem glúten? Tem sim, gente. Só você fazer um mix de farinha sem glúten. Tem receita lá no app. E tem também agora esses mix prontos que você pode comprar e substituir. Essa, não sei se vocês perceberam, mas é uma receita sem leite. Ela não vai nada, nada, nada de leite. Então eu fazia muito quando o Manu era a PLV, né? Para ele comer, para eu comer. Mas ela é uma receita sem nada de leite. Adorei que virou aula de física dos alimentos. Obrigada, Kelly. Não sabia. A Lilian falou, aumentava o fermento. Elô, como fazer para o bolo de cenoura não solar? Gente, depende, tá? Se você for fazer o bolo de cenoura do app, que vai aveia, ele é cru. Ralado, cru, fica perfeito. Agora, se você for fazer com farinha de trigo, o ideal é você usar cenoura cozida. A cenoura cozida, porque dela não puxa a umidade da massa, ele fica mais fofinho, tá? Tive o BLW, depois tive o Garfinho e os guias ajudaram demais. Ai, Kelly, que bom saber. A gente fica muito feliz, gente. Usa os conhecimentos até hoje, filho com 3 anos. Ajuda demais. Como congelar e descongelar. Vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Aqui também o Garfinho resolve a alimentação da família inteira. Resolve, gente. Resolve demais, demais, demais. Enquanto o bolo tá assando, gente, como ele vai demorar 25 minutos, né? Vai levar ali 25 minutos para ele assar. Eu vou dar mais 5 minutinhos pra gente conversar aqui, tirar as principais dúvidas de vocês. Mas eu vou encerrar a live. E aí eu vou levar lá no feed para vocês verem o resultado, inclusive com cobertura sem açúcar, tá? Com uma cobertura que a gente pode fazer ali para finalizar esse bolo e servir ele sem açúcar. Então, eu vou finalizar a live depois eu vou postar ali no feed o bolo completo com a cobertura que a gente fez aqui sem açúcar. Eu vou mostrar nos stories também como que ficou, porque senão eu vou deixar vocês aí 25 minutos esperando a massa assar. Mas eu trago para vocês, tanto no feed quanto nos stories, como que ficou esse resultado final do bolo. A questão da textura, como que a gente faz para finalizar, como que vocês podem servir e como que eu faço aqui a minha dinâmica de congelamento e descongelamento, que eu peguei tudo lá do app, tá? Tudo lá no app tem como armazenar. Se você for lá na seção dos guias, você vai abrir o app, vai apertar em guias, tem tanto ali embaixo quanto ali, você vai em guias. Ali nos guias, lá embaixo tem a questão de armazenamento. Como você faz para lavar e higienizar frutas, legumes e verduras, como você faz para guardar. Eu tenho aqui, vou até mostrar para vocês. As minhas verduras ficam guardadas por 15 dias na geladeira sem estragar. Então seria um outro tema. Até comenta aqui, gente, na live, qual seria um outro tema que vocês gostariam que eu trouxesse assim em live pra gente conversar. A Kelly até falou, faz mais lives, Elô. Mas do que vocês gostariam de ver aqui? O que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês, pra gente conversar nas nossas lives? Eu vou postar essa live no feed ali para que vocês possam assisti-la novamente, para quem chegou depois, para que possa assistir desde o início. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, se você vai lá
abre o app, vai nos guias, vai lá em armazenamento, como fazer a questão dos armazenamentos, tem como armazenar, a gente ensina como congelar, a como descongelar todas as refeições. Não só o bolinho que eu tô fazendo aqui, mas todas as refeições para facilitar a nossa vida no dia a dia, tá? Eu vou mostrar aqui. Esse que você falou de manter os legumes é legal. É muito, é muito. Ai, obrigada, a Raquel. Obrigada, Raquel. Mas comenta aqui, vocês querem mais live do quê? Que eu mostre mais live de como eu faço para organizar, live de bate-papo para falar da vida, live de receita. Você falou das verduras, eu lembrei de uma dúvida. Quando as verduras ficam com cara feia, meio amareladas ou sobram cruas, dá para reaproveitar de alguma forma? Se não tiver nenhum mofo e nenhum cheiro ruim, não tem problema, elas só estão mais velhinhas. Mas se não tiver mofo ou que mostrar ali que elas estão estragadas, daí não tem como cortar e aproveitar, tá? Isso não tem como. Se não tiver fermento, pode usar bicarbonato na mesma proporção, na metade da proporção. Se não tiver fermento, você vai usar metade de bicarbonato, tá? Se dobrar a receita, não dobra o fermento e segue de uma porção. Qualquer bolo não bate a farinha no liquidificador. Tudo anotado. Ai, Ju, obrigada! Gostaria de saber como você faz para ter criatividade em ofertar o alimento, pois minha filha até hoje não aceita alguns alimentos. Eu não tenho criatividade, eu tenho app. Se você vai lá no... Gente, eu sou uma pessoa zero criatividade. Mas se você for no app, vai... E é gratuita, tá? Toda essa sessão ela é gratuita. Vai no app, abre a seção de atividades. Tem trocentas atividades lá. É só você digitar o alimento que a sua criança está rejeitando. Então, por exemplo, ela está rejeitando beterraba. Você vai digitar lá beterraba, a gente vai dar várias atividades para você fazer com a beterraba e como lidar com isso. Então você vai explicar para ela, por exemplo, que ela pode fazer um batom, se é uma menina, né? Vai fazer um batom, vai fazer um carimbo de beterraba. A gente vai ensinando a como você fazer essa aceitação. E entenda, se a criança não comer, mas pelo menos levou até a boca, já é um tremendo avanço para quem não aceitava mais. Então veja lá no app todas essas informações, essas daí que a gente está falando aqui são gratuitas. Todas as atividades de criatividade são gratuitas. Uma dica do tema de live é como reaproveitar os restinhos. Como assim os restinhos? Do que sobra das refeições? A parte da alimentação do Garfinho tem várias ideias. Várias. Deixa eu mostrar pra vocês a alface que eu falei. Ó, isso aqui é dica do app. Eu comprei essa caixa organizadora com tampa. Aí eu lavo a alface, agrião, rúcula em imersão ali com o hipoclorito. Depois eu higienizo, né? Passo na água. Passo na água. E aí eu coloco aqui, ó, um mix de salada já pronto com papel toalha. Então ele tá todo intercalado, ó. Salada, papel toalha e deixo aqui na geladeira. Gente, isso aqui dura 15 dias, tá? 15 dias. Então isso é muito bom. Ó, tá vendo, ó? Papel toalha, salada, papel toalha, salada. Isso aqui eu ganho um tempasso, assim, do que você pegar a salada, lavar, ou comprar a salada já lavada. Dura 3 dias, a gente sabe, ela acaba estragando, então eu não gosto. Prefiro lavar em casa, coloco no potinho assim e dura 15 dias. E eu pego um pé de cada. Um pé de alface, um pé de agrião, um pé de rúcula e faço esse mix de folhas. Dica do app. Então, meus amores, não esqueçam, vou postar lá essa live agora no feed. E eu peço que vocês comentem lá qual que é o tema que vocês gostariam que eu trouxesse para uma próxima live. Seja eu ou seja a Nutri Gabi, que é muito maravilhosa do time também, com a bebê Isis e o bebê Pedro, que agora tá lá se recuperando, né, de uma pneumonia super séria que deu. Mas eu vou postar aqui no feed e eu quero que vocês comentem qual que é o próximo tema de live que vocês querem que a gente traga aqui. Tá bom? Nosso time é muito incrível, a gente pode construir coisas muito maravilhosas para vocês, só preciso que vocês nos falem o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Enquanto isso, o bolo tá quase pronto, já vou mostrar para vocês com uma cobertura maravilhosa, sem açúcar, e como que vocês podem fazer para armazenar isso, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada por esse momento com vocês aqui, muito, muito, muito feliz, e sejam sempre bem-vindos aqui na minha casa. Beijo, tchau, tchau.